tarde, meus amores. Vamos a mais uma aula, hoje terça-feira, dia 5 de maio de 2020. E hoje, terceiro ano, nós iremos estudar ciências, tá? E o tema da aula de hoje é conhecendo e conservando os recursos naturais, tá? Então, nós sabemos que o nosso ambiente, ele é constituído de elementos naturais e elementos modificados, tá? Isso nós já estudamos. Existem dois tipos de paisagem, a paisagem natural e a paisagem que foi construída pelo homem, tá? Nesse ambiente também existem seres vivos e seres não vivos, tá? Então, existem alguns elementos que são essenciais para a existência humana. E hoje nós iremos estudar esses principais elementos, tá? Que são eles: o solo, a água e o ar, tá? Então, hoje, tá? Nós iremos falar com mais propriedade do solo, tá? Esse assunto consta aqui no livro de vocês, na página 422. Certo? Então, você já parou para pensar o quanto nós dependemos do solo? Você já parou para pensar a quantidade de alimentos que nós consumimos vem do solo? Você já parou para pensar nisso? Então, vamos refletir um pouco. É do solo que retiramos quase tudo que nos sustenta. Certo? É do solo que as pessoas retiram materiais para construir as suas casas, as suas moradias, certo? As pessoas, elas criam animais, as pessoas desenvolvem a agricultura trabalhando neste solo. Então, o solo, ele é bastante importante para a nossa vida, certo? O solo também serve como base para as raízes das árvores, certo? Fonte de nutrientes para as plantas e abrigo também para muitos animais. Então, a partir dessa leitura, você percebe o quanto esse elemento natural é importante para a nossa existência. Nós iremos estudar, certo? Ainda nesse capítulo, os tipos de solo. Existem dois tipos de solo. Existe o solo arenoso e existe o solo argiloso. Sim, professora, mas como que eu sei identificar isso, tá? Então, assim, na página 423, você pode fazer a leitura para que você compreenda melhor. E a professora vai fazer um breve resumo, certo? O que é o solo arenoso? É um solo que possui bastante areia, certo? Você consegue perceber bastante areia. Já o solo argiloso, a gente percebe uma quantidade maior de argila, ou seja, do barro mesmo. É um solo que retém água, é um solo úmido, tá? Então, esse é o solo argiloso, certo? Então, são esses dois tipos de solo. O solo arenoso, certo? Que nós podemos observar pela quantidade de areia que existe nele, e o solo argiloso, que é um solo mais úmido, certo? Que tem mais uma consistência de barro, tá? Então vamos lá. O ser humano, ele cultiva o solo e dele ele retira a maior parte, certo? De sua alimentação, como verduras, legumes, cereais, por exemplo. Então, para serem aproveitados na agricultura, os solos secos, ou os que retêm muita água, eles precisam ser normalizados, certo? Então, como que eu posso explicar para vocês? Então, o agricultor que cultiva a terra, certo? E ele possui um solo arenoso demais, um solo seco, né? Areia, ele precisa fazer algum tipo de irrigação. O que é irrigação, professora? É
uma forma, né, que as pessoas utilizam para molhar a terra. Não sei se vocês já viram em algum determinado local, mas as pessoas ligam uma certa bomba e ali fica jogando a água para aguar toda a lavoura. Por quê? Porque esse solo ele é seco, né? E de repente a vegetação ela não vai prosperar se o solo for seco demais, certo? Então o solo arenoso ele precisa de uma irrigação para que a lavoura cresça com mais eficiência, tá? Daí nós também temos o solo argiloso, que é o solo que a professora falou para vocês, que é úmido, né? Ele é um solo que contém um excesso de água. Então, ele precisa também passar por um outro procedimento, certo? Que dessa vez não será irrigação, e sim será a drenagem. O que é a drenagem? Também é uma forma utilizada para quê? Para diminuir o excesso da água do solo, certo? Então, vamos lá. Só retomando o que a professora já falou, de uma forma bem sucinta, né? O solo é um elemento natural extremamente importante para a sobrevivência do ser humano. Nele existem os seres vivos, os seres não vivos, né? Naturais e modificados, tá? E existem dois tipos de solo. Quais são eles? Os solos argilosos e os solos arenosos. Dependendo de cada situação, para que o agricultor plante e que tenha bons resultados na lavoura, na vegetação, ele precisa fazer dois procedimentos. O primeiro procedimento chama-se irrigação, que é feito exclusivamente para o solo seco, tá? E em seguida, nós temos o outro procedimento, que se chama drenagem, utilizado para o solo muito úmido, que a gente precisa diminuir o excesso da água, certo? Então, crianças, eu sei que a professora é muita coisa para falar, tá? Em curto tempo. Vocês leiam com atenção, certo? A página 423 e 424 do livro. E na sequência, tentem responder, tá, as questões da página 425, tá? Então, até a próxima aula. Beijos, meus lindos!